Já começou? Graça e paz, o Senhor nos abençoe. Amém? Mais um dia para nós refletirmos aqui sobre a Bíblia e fé em Deus. Parabéns, aniversariantes. Você que está passando por algum problema, seja financeiro, seja familiar, seja de saúde, aprenda a confiar em Deus, aprenda a orar, levar a Deus em oração. Porque muitos problemas é só o milagre de Deus. E o milagre existe. E Deus está pedindo que nós oremos. Confie em Deus, Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus. Hoje nós iremos falar lá no Novo Testamento, em Lucas, e ler o texto da parábola do bom samaritano, que fica em Lucas 10, 30 e 37, e vamos ler o versículo 30 e 33. E depois vamos falar sobre também do Salmo 23. Então, vou fazer uma analogia aqui entre os dois versículos, que é o tema nosso. Lê para nós, por favor. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Amém. Sabe o que estar sozinho, indefeso e estar rodeado de um inimigo oculto? É a realidade do dia a dia. Estamos rodeados de inimigos ocultos o tempo todo e de lugares perigosos. É a nossa vida. Você falar que você tem segurança, você não tem. E o tema da nossa homilia é inimigo oculto. Vamos falar junto? Inimigo oculto. Iremos falar primeiramente da parábola do bom samaritano, um viajante solitário com inimigos ocultos. Em Lucas 10, 30 diz o seguinte a respeito dele. Em resposta, Jesus, sobre quem é o meu próximo, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Então, ele foi para um lugar, não fala se teve outros companheiros, mas a gente crê que ele estava só. E você só, viajando, sempre houve o perigo do ladrão. Então, o ladrão faz parte da história da humanidade. E o ladrão o que faz? O ladrão age da pior maneira que você. Jesus conta a parábola do bom samaritano para ilustrar quem realmente é o próximo do necessitado. O viajante estava só e foi atacado por inimigos ocultos. Então, esses inimigos ocultos eram quem? Ladrões. A gente nunca sabe onde o ladrão está, nem que hora vai atacar. Jesus fala que a vinda dele é comparada à do ladrão. Você nunca sabe onde ele está a hora que vem. É sempre um mistério. Ficou totalmente indefeso. Ficou ferido. Olha a situação dele. Ele ficou ferido, prostrado, quer dizer, deitado, não levantava, inconsciente, sem roupa, sem seus pertences, só e abandonado. Ele não podia fazer nada por ele. A situação dele era crítica. A situação dele era terrivelmente crítica. Em segundo lugar, iremos falar sobre o Salmo 23a. Uma ovelha em um lugar perigoso, rodeada de inimigos ocultos. É uma analogia que Jesus fala, que o salmista fala, que é o Davi, do Salmo 23, sobre... É uma figura de linguagem. Então, no Salmo 23, 4a, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Um vale de trevas e morte. O que é um vale de trevas? Escuro. E perigo de morte. O Salmo 23, 4, Davi usa a figura de linguagem em que ele compara a uma ovelha, ele se compara a uma ovelha que passa por um vale escuro, perigoso e com risco de vida.
É uma analogia. Ele compara ele como ovelha e o pastor como fosse Deus cuidando dele. Então ele passa por um vale escuro. O que é um vale? Ele fala um vale. Eu sempre confundi vale com planície. Né? Então tem várias coisas geográficas, assim, você vai olhando assim, você confunde, Deus, o que é um vale? Né? Na verdade, o vale é uma superfície, uma planície, mas que ela tem montanha de um lado e do outro. Então a gente vai ver muito em filme, quando eles querem fazer uma emboscada, sempre eles vão no vale, fica em cima das montanhas, com arma. A gente já viu muitos filmes. E os animais também. Se ela passa num corredor que tem montanha de um lado e do outro, é uma presa fácil para o inimigo, que ela não tem aonde correr. Ela tem uma parede aqui, outra parede aqui. E você não vê o inimigo. Ainda por cima, ele é escuro, o sol não chega. E ele considera-se como uma ovelha que passa, que é um animal indefeso. A ovelha é um animal muito indefeso, que passa por esse vale. Né? Mas Deus vai falar, o salmista vai falar do Salmo 10, de 8 a 9, sobre esses inimigos ocultos que nós temos. Lê para nós, por favor. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como um leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo-o em sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Amém. Essa aí, o salmista já estava falando dos inimigos ocultos que nós temos. Quantos inimigos ocultos nós temos? E que nós estamos em defesa, que a gente não sabe quem é nem que lado está. Então ele vai dizer, põe-se emboscada nas aldeias, em lugares ocultos, mata o inocente, e os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Ocultamente. Sobre aquele que precisa, sobre o necessitado. Você não sabe de onde que vem. Como o viajante da parábola do bom samaritano foi atacado ocultamente por ladrões, e como a figura de linguagem da ovelha que passa em um vale de trevas e morte, nós estamos passando por perigos e inimigos ocultos o tempo todo. As pessoas creem, nós cremos que só existe um inimigo que a gente vê. Não tem perigo, eu não estou vendo. Mas nós vivemos rodeados de inimigos ocultos que nós não vamos ver. Nós estamos vendo. Por exemplo, o vírus, por exemplo, Covid-19, os sintomáticos. A gente não vê se a pessoa é sintomática, se ele está com o vírus ou não. E a gente não enxerga o vírus. O vírus ali, se fosse fácil, eu corria. Um cachorro você corre, um animal. Mas como você vai ver? Você não vê. E quantos vírus, né? Seres microscópicos que a gente pega, fungo, vírus, bactérias, os hospitais vivem cheios de pessoas, doenças contagiosas que você pega e não sabe que tem. Porque são inimigos ocultos. A gente pede a Deus que nos livre disso. Porque a gente não sabe da onde ele vem. Maus políticos que vendem o patrimônio da nação e tiram os direitos da população em uma velocidade incrível, quase oculto. É outro inimigo oculto. Quando você sabe, você fala assim, já foi vendido. Já tem uma nova lei aí que pode vender o patrimônio. De cortar benefícios. Esse dia a pessoa foi receber uma pensão e a pensão que ela ia receber era metade do que ela ia receber. E ela nem sabia. E a outra pessoa falou, você não está sabendo não? Não. Pois é, você vai receber metade. A lei é assim, é quase oculto. Não, isso não é propagado. Isso não é anunciado. Quando você vem, seu direito já foi cortado, as empresas já estão tudo fora. Não são amigos das nações, são inimigos. E são ocultos. Quem são eles? De qual lado, qual partido? Nessas horas parece que são todos juntos. Você vê um discurso aqui ou outro ali, não é? Mas muito pouco. Foi aprovado a privatização
dos Correios, né? Foi aprovado, né? Eu vi um discurso na Câmara, que eu sempre vejo um pouco, de uma pessoa lá do Sul contra. O resto foi tudo a favor, tanto é que votou. E a população, o que está sabendo? E o povo, cada dia que passa, mais desigualdade social. Não quero falar de política, mas não tem jeito, a gente convive com isso. Um inimigo oculto muito terrível, que de vez em quando tem um morrendo. Energia elétrica. A gente vê aonde tem energia elétrica? Vê ou não? Se eu pôr um fio com energia elétrica e um fio sem energia elétrica e falar assim, vai lá e pega o que não tem energia, que jeito que você vai fazer isso? Você tem que vir com a chavinha, pôr a chavinha, é na verdade ou não é? A chavinha acendeu a luz, aqui tem energia, põe o outro não. Então, de vez em quando, a pessoa encosta numa máquina de lavar ou em alguma coisa e é eletrocutada num muro. Todo dia acontece uma notícia horrível dessa. Né? Todo dia não, mas frequentemente. Porque é uma coisa que a gente não vê. E a gente só acredita naquilo que vê, mas aquilo que não vê. Quando nós falamos, existe Deus, existe o demônio, existe o mal. Não existe, eu não estou vendo Deus. Jesus morreu por você, Jesus quer te salvar. Eu não estou vendo ele, você que está falando. Será que eu preciso trazê-lo aqui para dizer? Será que eu preciso pegar um fio com energia elétrica e te eletrocutar para você acreditar que existe energia elétrica? Deus existe. Existe o bem, que às vezes é oculto, que é Deus, e existe o mal, que é o oculto. Nem tudo são os nossos olhos. Os cientistas, muitas vezes, eles falam que só existe aquilo que comprova cientificamente. Mas nem tudo vai provar cientificamente. Como eu vou provar pela ciência que existem anjos? Eles existem, eu creio, mas eu não vou ter uma televisão, um óculos espiritual, que eu compro lá na Casas Bahia, sei lá onde. E eu vou pô-lo e vou ver os anjos. Ou você crê ou não, por isso que o mundo está de mal a pior. Uma pandemia dessa se espalha no mundo, também na nossa nação, e nós não conseguimos controlar, porque nós não acreditamos no inimigo oculto, daquilo que não enxergamos. Esse é o grande problema. A ovelha precisa do pastor para levar ela para o vale de sombra e morte, que é perigoso. Aí a ovelha olha e fala, não, eu não estou vendo lobo nenhum, posso ir tranquilo. Você não está vendo mesmo, ele está oculto lá, ele não vai ficar, vem cá, ovelha, ele não vai fazer isso não, ele vai estar... O ladrão também não vai falar, passa em tal lugar que lá eu vou te pegar. Ele não vai fazer isso não, ele vai ficar escondido. Socorro ao indefeso. Do bom samaritano, em Lucas 10:33, diz o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Então ele estava só, indefeso, prostrado, desacordado, mas teve alguém que passou por ele e teve piedade. Passou por ele um sacerdote e um levita, e não o ajuda. Tudo a família dos religiosos, sacerdote e levita. Sacerdote é mais graduado que o levita, mas são religiosos. Mas o desprezado samaritano, que era desprezado pelos judeus, fez o seguinte: enfaixou suas feridas. Olha o que ele fez. Pôs vinho e óleo nelas, colocou a vítima em seu próprio animal, levou para uma hospedaria, hotel ou hospital da época. Não tinha hospital igual hoje. No dia seguinte, deixou uma quantia em dinheiro e disse que, quando voltasse, pagaria o resto da despesa. Além dele socorrer, levar, ele pôs óleo, e vinho. Ainda pagou a despesa de emergente lá, que teve de imediato, e falou, se tiver mais gasto, pode gastar que eu passo aqui e cuido. Então, essa foi isso. Como bom samaritano, cuidando do viajante assaltado, Deus cuida de nós. Às vezes estamos indefesos, sem reação nenhuma.
mas Deus cuida de nós. Essa é a fé que nós temos que ter, senão vamos desesperar. Deus usa pessoas para cuidarem de nós, quando Ele não cuida pessoalmente. Quantas pessoas tem boas? Que a mãe e o pai abandonam e ela vai para o asilo, e lá no asilo eles cuidam com o maior carinho, uma família adota. É Deus usando pessoas desamparadas, doentes, que cuidando. Na figura de linguagem do Salmo 20, Deus, o salmista fala de proteção. No Salmo 23, 4, eu pus aí. Lê para mim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então o que ele diz? Mesmo que eu passe por um lugar perigoso, um vale, né, rodeado de montanha, de volta de um lado do outro, escuro. A ovelha, que ele se considera ovelha, eu estou tranquilo, porque eu tenho o quê? Um pastor que cuida de mim. Né? A tua vara e teu cajado me protegem. A vara é um pedaço de pau, às vezes pequeno, usado para correção das ovelhas ou proteção contra um animal. Era um cajadozinho assim, pode ter sido maior, né? Mas do que eu pesquisei assim. E ele, às vezes, a ovelha desviava, ele corrigia, dava uma pancadinha nela. E servia para ele até matar um animal grande, se ele desse uma pancada nele. Aquilo era proteção. E ele diz o seguinte: o cajado tem forma curva na ponta como um ponto de interrogação. É usado para salvar uma ovelha. Um exemplo é quando ela se vira e não consegue se desvirar, ou tirá-la de algum buraco. Vocês estão acostumados a ver, né? É um cajado, ele tem uma forma assim, tipo um ponto de interrogação. Então ele pega ela para o pescoço e tira de algum lugar o buraco. Às vezes ela vira, está com a lã grande, ela não consegue desvirar. Então aquilo era para ajudar ela. Um era para proteção e correção, a vara. E o cajado era para desvirá-la e socorro. Então Deus é assim. Às vezes nos corrige, enfrenta o inimigo por nós, mas sempre tem um cajado, quando tivermos caído, igual estava prostrado lá o homem da parábola, do bom samaritano, prostrado, e como a ovelha também às vezes foi atacada ou caiu no buraco, o pastor vem e a socorre, como o bom samaritano fez. Essa esperança que nós temos com Deus, que nós na hora de estivermos sendo atacados totalmente indefesos, tem alguém que nos protege. Temos que ter essa fé, essa esperança. Temos que encher o coração de fé. Eu já vi muita gente passar por problemas mentais e tudo, e eu tenho observado que ela não tem desenvolvido uma vida de fé. Passa o tempo todo com medo, desconfiado de todo mundo. Só lembra do passado, coisa ruim, e como se o mundo fosse todo ruim. Aí vem as doenças psicossomáticas. Mas quando nós temos essa confiança que temos um pastor que cuida de nós e que Deus vai providenciar um bom samaritano, que mesmo quando nós não tivermos condição e precisamos de proteção, tem um Deus lá no céu que cuida de nós e providencia pessoas para nos ajudar. É essa que nós temos essa fé. Como este bom pastor cuida da ovelha com a sua vara e seu cajado, Deus cuida de nós. Deus usa pessoas para cuidar de nós. Amém? Jesus também teve inimigos ocultos. Teve ou não? Teve ou não? Jesus é traído à noite. Então, olha o que eles fizeram, o pessoal da época lá. Mateus 26, 3-8. Lê para nós. 3-5. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Amém. Olha, eles planejavam pegar Jesus, matar Jesus, tanto é que pegaram e crucificaram. Mas qual era o plano deles? Jesus, a traição. Era esse o plano deles, pegar Jesus a traição e matá-lo. Qual foi a traição?
Combinaram com Judas entregá-lo, não é? Através de um beijo. À noite, ele estava no Getsêmani, isolado, só ele e os discípulos. À noite, não ia distinguir quem era quem. De noite, Judas foi lá e identificou entre os 12, é esse. Prenderam ele. O julgamento dele foi de madrugada. Foi a noite inteira o julgamento, sendo humilhado, né? Não durante a festa, que na festa tem tumulto, tem muita gente, vai ver, vai ter algum protesto. Não, foi tudo planejado, oculto. O inimigo sempre ele é oculto. Se alguém é seu inimigo declarado, graças a Deus, você corre dele. Mas é aquele que você pensa que é seu amigo. Esse é que é terrível. E quantos casos nós temos disso? Você quando assusta, fala, mas esse, quando diz o ditado, até tu, Plutus, né? Até você, quando está todo mundo contra mim, mas você contra mim não esperava. E acontece isso o quê? Todo dia. Analisa a sua vida, analisa a minha, que nós vamos ver isso. Né? Jesus passou pelos mesmos problemas que nós passamos. Inimigos que agiram ocultamente e covardemente. Todo dia isso. Jesus passou por esse problema. E nós passamos. Jesus morreu, mas ressuscitou para nos dar esperança, aqui na terra e no futuro, a vida eterna. Não estamos sozinhos. Jesus foi traído, mas ele cumpriu sua missão. Mesmo quando nós estivermos prostrados, ou num vale escuro como a ovelha, ou prostrados como o assaltado da parábola do bom samaritano, nós venceremos, porque Jesus passou pelo mesmo problema, foi morto, traído, traiçoeiramente, covardemente, e ele venceu, cumpriu a sua missão, junto ao Deus, né, aqui na terra, e nós temos a salvação graças a ele. Não precisamos ter medo, precisamos encher o coração de fé e esperança, isso que precisamos. Em João 16, 32, Jesus disse o seguinte, lembra não? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Jesus disse assim, ó, vocês vão, na hora que eu for ser crucificado, vocês tudo vão correr. Né? Só Pedro tentou acompanhar, mas mesmo assim o traiu. E eu estarei só, de vocês, da companhia suas, mas Deus não me desamparará. Então, Deus não vai nos desamparar como nos amparou Jesus, Deus Pai, que Jesus também é Deus, Deus Filho. Então, Ele não vai nos desamparar. Essa é a fé que nós temos. Não, Jesus ia ficar desesperado. Poxa, coisa horrível vai acontecer comigo e Deus me abandonou. Jamais. Jesus não te deixará só, estará com você o tempo todo. Aceite-o em seu coração e desfruta sua companhia, agora e eternamente. Você não está só. Terrível. Eu vejo certas pessoas que estão precisando tanto de Deus e elas não querem se aproximar de Deus. E querendo resolver os problemas sozinho. Aquele da parábola que foi assaltado e estava prostrado, como ele ia resolver seu problema? Ferido, desacordado, sem nada, sem roupa, sem nada. Como ele resolver? Não, nós precisamos de Deus sim, nós precisamos do amparo de Deus. Não se acha autossuficiente como o mundo quer falar para você que é. Que não somos mesmo. Lê a conclusão para nós. Você não está só e desamparado em um lugar escuro, isolado e perigoso. Deus estará sempre com você, como o bom samaritano e o bom pastor. Amém. Amém. Quando estou só, em perigo, eu me sinto protegido por Deus? Ou me sinto só mesmo e acho que não tem saída? Quando eu estou sem emprego e procuro emprego por tudo quanto é lugar, com amigos estranhos, e ninguém abre a porta, eu me sinto sozinho, eu espero que Deus está cuidando de mim e vai abrir a porta. Quando eu estou com doença que o médico fala não tem jeito, eu me sinto só ou eu tenho um Deus que cuida de mim como um bom samaritano ou como um bom pastor? Essa é uma resposta que nós devemos responder a nós mesmos. Como está a nossa fé, né? O nosso grau de fé e de esperança? Vamos fazer a oração?
Eu falo, você responde. Pai que me protege. Pai que me protege. Em nome de teu Filho. Em nome do teu Filho. Mesmo quando me sinto só e em perigo. Mesmo quando me sinto só e em perigo. Eu sei que estás ao meu lado me protegendo. Eu sei que estás do meu lado me protegendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Orar ao Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção final e Jesus esteja com você. Fé, que seja qual seja o seu problema, Ele está ao seu lado, como um bom samaritano e como um bom pastor. Falei a bênção final, estaremos encerrando e até a próxima, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.